Bem-vindo ao Povo do Livro. Hoje a gente está recebendo no programa Carminha Bandeira, que é professora, formadora de leitura e uma apaixonada pelos livros e pela literatura. Carminha, seja muito bem-vinda aqui ao Povo do Livro, prazer te receber. E a gente sempre pede para o nosso convidado escolher um livro que seja muito representativo na sua vida para a gente poder conversar sobre ele. E você escolheu justamente um livro que não existe mais. Se você puder me emprestar para a gente mostrar que é justamente esse aqui, Martinho Vai Pescar, que é um livrinho infantil, né, que tem muita história, né, Carminha? Eu queria que você contasse essa história pra gente. Como é que você conheceu esse livrinho? Como é que chegou até você? Bom, então, esse livrinho, quando o Ricardo pediu para eu escolher um livro... Ricardo, nosso produtor. Ligou e pediu, né? Fez esse convite, que eu agradeço muito de poder participar também, né? Interagir nessa rede do Povo do Livro, como vocês estão chamando. Foi muito difícil para eu escolher, assim, porque geralmente vem uma série, né? Um leque de opções. Mas eu fiquei depois, assim, fazendo os recortes, oscilando entre dois livros, que eu acho que tem tudo a ver. Um era A Importância do Ato de Ler, que é um dos livros de Paulo Freire que eu atualmente gosto de revisitar. Que é esse aqui, né? Esse aí, A Importância do Ato de Ler. Em 3 artigos que se completam, não é isso? Isso. Que é um livrinho pequeno, que Paulo Freire faz aí reconstitui as principais categorias dele, mas ele traz 2 questões que eu acho muito interessantes. Ele recupera exatamente a história de leitor dele, aqui no Recife, a casa dele, a afetividade que reinava ali, e de onde ele tira esse conceito que ele diz da leitura com significado, né? Ele fala que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, e fala que é bom, e quando a gente vai para a escola tem um distanciamento disso, e a leitura deixa de ser a palavra mundo, e aí ele fica trazendo a essa reflexão. Ao ir escrevendo esse texto, ia tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre ao longo da minha escolarização foi a leitura da palavra mundo. A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler, o mundo particular em que me movia, e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Nesse esforço a que me vou entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. Me vejo então na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente. Tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava, e em seus galhos mais dóceis, à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. Então, como ele reconstitui a casa dele, o lugar onde ele brincava no quintal, sentia o cheiro das plantas, das flores, brincava com os cachorros, toda aquela riqueza que ele recupera nesse pequeno texto da introdução aí. Eu gosto muito de trabalhar com esse texto, com as professoras. É muito bonito. É muito lindo esse texto. E depois, quando ele discute também o papel das bibliotecas, né? Aí eu poderia começar por esse livro, pela paixão que eu tenho por Paulo Freire, também por esse encontro significativo que eu tive com Paulo Freire quando eu vim morar no Recife, que eu não sou daqui do Recife, eu sou do sertão. Eu nasci no sertão do São Francisco e vivi numa cidade do interior, lá em Bom Jesus da Lapa. Meu pai era telegrafista e foi trabalhar lá. E meu pai gostava de ler, né? Ele tinha esse hábito, ele gostava de ler e ele tinha essa mania de comprar livros. A gente morava numa cidade pequenininha, mas passava avião e meu pai sempre trazia livros. E eu me lembro de 2 momentos fortes na minha história de leitura, fazendo esse movimento que Paulo Freire faz, de reconstituir, né? De onde é que vem a ligação dele com a leitura. Eu me lembro da figura do meu pai muito presente, que ele trazia e sempre vinha pelos aviões, né? Que descia o avião lá naquela cidadezinha no interior. E meu pai trazia gibis e trazia vários livros também, e trouxe também esse livro Martinho, que era uma coleção que tinha historinhas semanais. No início, meu pai lia para mim as histórias, ele sentava e lia. E depois, de repente, com esse livrinho, eu percebi que eu já sabia ler, né? Por isso que eu acho que ele é muito importante para mim, porque
Além ele é um livro pequenininho, muito simples, a história é muito simples, nem aparece autor aqui, nem nada. Mas eu me lembro que eu apaixonei por essa imagem desse garoto. Me apaixonei pela história também, que é muito simples, mas é o pai que ia pescar e com os amigos dele e o menininho, né? E toda a viagem do pai dele que ia pescar, ia trazer um peixe grande. E aí, no fim, e o menininho ia junto, e nesse dia não teve, a pescaria não foi boa, né? E aí ele faz umas brincadeiras assim, saiu a curvina, professora, com as curvininhas para pescar, e no meio do caminho a curvina dizia para as curvininhas, cuidado com a rede, que a rede é perigosa. E aí depois ia aparecendo uma série de situações assim que não foi bom para a pescaria, mas enquanto a rede voltava seca de peixes, voltava cheia de outras coisas que o menininho ia guardando lá na vasilha dele. E no final, quando eles chegaram em casa, achando que não tinha havido nenhum peixe, que o pai todo triste, e o menininho começou, a mãe falou, não tem problema, que eu já preparei uma empada muito gostosa para o jantar, e o menininho vai trazendo de dentro do balde dele outras coisas que ele pescou, que era a estrela do mar, que era o cavalo marinho, que era primeiro, conchinhas para fazer colar para a mãe, e alga e tal e tal. Então eu tive consciência que eu sabia ler com esse livrinho aqui. Né? Eu me encantava com as imagens, que era simples, mas me pegou muito. E o texto também, e eu ficava horas e horas lendo, e muito alegre, porque eu estava sabendo ler, não estava precisando mais, não estava dependendo mais de ninguém para fazer a leitura para mim, embora eu gostasse do meu pai ler para mim, mas por isso que ele é significativo, né? Eu nunca esqueci desse livrinho, e uma vez eu estava contando essa história para as professoras, já tinha me perdido dele, e uma professora, quando eu relatei isso, há 5 ou 10 anos atrás, a professora falou que tinha essa coleção, levou para eu ver e aí me deu esse livrinho de presente. No meu aniversário, quando eu fiz 50 anos. Aí eu recuperei a história de Martinho. E quando Ricardo perguntou assim, qual é o livro que você vai levar? Eu não achei de imediato na estante a importância do ato de ler, mas Martinho apareceu logo assim de frente. Falei, então vou levar Martinho, porque eu gosto muito dessa história. Eu quero explicar também como eu sou professora, como ela falou, né? Trabalhei como alfabetizadora, trabalhei no movimento de escolas comunitárias aqui no Recife, depois agora estou trabalhando com as bibliotecas comunitárias. Então eu fiz aqui no Recife um casamento da minha história de livre-leitora com a descoberta de Paulo Freire. E Martinho tem tudo a ver com isso? Martinho tem tudo a ver com isso, né? Porque eu até falei para ele que eu me lembrei muito também do meu pai de novo, né? Ele fazendo uma estante, que eu só descobri recentemente porque ele estava fazendo aquela estante. Ele fez uma estante bem rústica, assim, ele foi na rua, chegou com as tábuas e com serrote e uma mesa velha, ele usou a base da mesa e fez aquelas divisórias da estante e começou a colocar na estante, porque depois eu descobri que é porque o avô dele, que era uma pessoa que ele tinha também uma forte ligação, tinha falecido e mandaram para ele da de Juazeiro, que era o único neto, acho, uma coleção, uma enciclopédia. Chegou lá em casa também, onde havia um monte de livro, nos caixotes, né? E aí meu pai fez aquela estante exatamente para acolher aqueles livros. E ele botou essa estante no pé da minha cama, e aí ficava esses livros, começando lá com a sequência da enciclopédia, e embaixo outros livros que ele gostava de ler. E depois ele botava esses que ele me dava de presente, que eram os gibis, esse livro aqui das historinhas semanais. Também ele comprou, me lembro, uma coleção de biografias de Cândido Mariano da Silva Rondon, me lembro meio desse título, me lembro de Antônio de Castro Alves, eu me lembro de Madame Curie, não sei. Aí eram uns livrinhos brancos também que ele botava assim na estante, e toda vez quando eu me acordava eu olhava para aqueles tomos. Então eu fiquei me lembrando quando ele perguntou qual é o livro, eu falei, pode ser essa estante, né? Porque quando eu acordava de manhã olhando para a estante, eu nunca me esqueci dos títulos, né? Eu também me lembro que eu olhava assim, aí tinha um livro que era Juazeiro da Minha Infância, que é Pedro Diamantino, um autor de lá do Juazeiro, que é a terra do meu pai, né? Aí tinha esse livro, Juazeiro da Minha Infância, tinha também Os Sertões, de Euclides da Cunha, tinha ABC de Castro Alves e outros livros de Castro Alves, acho que tinha o ABC de Castro Alves, tinha Jubiabá,
Tinha também Guerra e Paz, os 2 volumes, que um aluno dele de radiotelegrafia Só deu livro para ele. ruim, né? Então, Só livro aí eu fraco. falei, tinha Machado de Assis, Dom Casmurro, né? Então não era uma estante, não era uma estante grande, não era uma coisa Muito volumosa, rica, né? Muito mas assim, rica. significativos os títulos, né? Então hoje, quando se me pergunta assim, de onde é que vem sua formação leitora, eu me reencontro muito com Paulo Freire, porque ele vai exatamente para a casa dos pais dele, né? Lá para o quintal. E aí ele fala da afetividade que ele teve no início da formação leitora dele, um ambiente muito carregado de afetividade. O pai, a mãe, a irmã, ele brincava lá no quintal, sentia aquele sabor da manga, era uma coisa muito simples. Eu acho que meu ambiente era muito simples também. Eu sinto assim que era uma cidade do interior, que as pessoas conversavam muito, tinha muita camaradagem, as pessoas faziam muito teatro, tinha coisa da cultura muito forte lá. Era uma coisa da cultura, mas era uma cultura que não era uma coisa arrogante, era um exercício assim muito livre do fazer cultural, né? E meu pai era professor de rádio e telegrafia. De noite ele juntava na roda assim aquelas pessoas, ele ficava lá, né? Ele era apaixonado e ele ficava transmitindo aquela linguagem na roda para as pessoas que quisessem também. Ele nunca cobrou nada por isso, mas o critério era quem tivesse interesse, e os textos que ele escolhia para fazer a transmissão, né? Aí ele trabalhava exatamente com esses textos, com os textos de Jorge Amado, com notícia de jornal, né, que ele fazia as aulas que ele fazia. Minha casa era uma aula. Eu acho que minha casa foi uma casa de muita liberdade. Eu tive muita liberdade e acesso a uma boa literatura. Inclusive, esse livrinho ficava lá também nessa estante, né? Eu pegava Nessa estante lá, tão rica, nessa né? estante tão rica. Carminha, a gente vai fazer um primeiro intervalo, o povo do livro volta já para continuar conversando com a professora e formadora de leitura Carminha Bandeira sobre todas essas memórias e experiências que ela tem com a literatura. Até já! Estamos de volta com o segundo bloco do Povo do Livro. Hoje a gente está recebendo aqui na Biblioteca Pública do Estado de Pernambuco a professora e formadora de leitura Carminha Bandeira. Carminha, eu vou aproveitar que você é professora, você é formadora de leitura. Eu queria trazer um pouco, pensando também no que você falou sobre o texto de Paulo Freire, sobre a importância do ato de ler, que é um outro livro que você falou que é muito importante para você. Inclusive, esse é um livro que também tem aqui na biblioteca, se você quiser ler, bem curtinho, muito interessante, muito legal. É um texto muito bonito, muito bonito. Poético. Essa introdução, né? É belíssima. É muito bonito. E aí eu queria te perguntar, hoje, a gente falando sobre formação de leitores, qual o desafio do professor ou do formador de leitor para trazer essa criança, esse adolescente, esse aluno, se a gente estiver falando de uma escola, para a leitura? Como conquistar? Olha, a primeira, aí eu vou falar pela minha experiência, né, como professora, como alfabetizadora e depois também como formadora, nesses 2 lugares. Mas nos 2 lugares eu estou falando como professora. Como professora, alfabetizadora, trabalhar com a literatura, para mim, foi sempre a minha chave de comunicação, onde eu conseguia me comunicar bem com as crianças, desde a alfabetização até a 1ª, 2ª, 3ª série. Eu trabalhava com a literatura de uma forma muito natural, porque eu gosto de ler. Eu ia atrás exatamente do meu acervo, da minha relação com a leitura. Né? Onde eu levar esse livrinho de Martinho, eu sei que eu conto bem essa história, né? Falando assim numa turminha eu trabalhando, fazendo uma mediação de leitura com criança. Eu sei que eu vou ter maior sucesso se eu contar essa história de Martinho, até porque eu estou contando muito. Né? Ultimamente, quando eu vou, eu levo e conto como é que esse livrinho chegou e os meninos ficam com os olhos abertos. Eu nunca tive essa dificuldade de trabalhar com as crianças com a literatura. Tanto que uma vez eu fui trabalhar aqui nas comunidades, lá no Daruê Malungo. Eu passei um tempo lá com Meia-Noite, o pessoal dali do Daruê Malungo. Chão de Estrelas. Chão de Estrelas, né? E eu ficava observando o pessoal lá, que eles são sábios, me chamavam lá para ensinar não sei o quê, porque eu falava para eles, vocês sabem tudo, né? Até que, porque eles sabiam tudo mesmo, eu ficava observando assim a relação do Meia-Noite lá com a turma de meninos de todas as idades, pequeno, grande, não sei o quê, e ele conseguia juntar aqueles meninos ali, e as professoras diziam que ele tinha uma sedução, uma magia,
E aí eu ficava pensando, que magia é essa? Exatamente o domínio que ele tinha da linguagem dele, que ele sabia usar essa chave, né? E aí eu me lembro que eu falei, o que é que eu vou botar de novo aqui nessa roda? E aí eu tive essa ideia de levar a literatura na roda da capoeira. Eu me lembro que a gente passou mais de ano lá trabalhando, exatamente quando eu tive esse insight, assim, vou botar a literatura na roda. Eu comecei levando poemas de Clarice, de Cecília Meirelles. E eles gostaram, né? Porque eles são muito musicais e recebiam os poemas, botavam logo música e não sei o quê. Mas depois eles gostavam também. Depois eu senti que ele tinha a discussão da negritude lá. Aí eu comecei a levar os poemas de Solano, comecei a levar a história do Dragão do Mar, comecei a levar a história da Chibata, né, da revolta da Chibata. E aí pronto, quando eu sentia assim, o que era o interesse deles, né, e como é que a literatura casava com o interesse deles, aí a coisa andava. Quer dizer, eu saí de lá depois de quase 2 anos com uma proposta de como trabalhar a leitura nas comunidades, que a minha grande paixão hoje é essa, é trabalhar leitura nas comunidades. Aí, e com as professoras também, principalmente professoras de escola pública, de 1º até o 4º ano. Aí, meu desafio era fazer as professoras entrar em contato com a história de leitura delas, porque às vezes a gente pensa que formar leitor é pegar os cânones, o livro que já está pronto na biblioteca, e muitas vezes a gente esquece, né, que cada professora é uma fonte também, ela tem seu próprio acervo. Aí, quando a gente lê esse texto com as professoras, elas ficam enlouquecidas. A maioria alguma que leu já esqueceu, e algumas, nossa, nem sabia que Paulo Freire também tinha escrito esse livro, e elas ficam encantadas e começam a fazer também essa busca lá no interior delas, e vai descobrindo os acervos, as histórias que elas ouviam, e aí depois elas começam também a escrever. Acho que é uma coisa do despertar do interesse, né? Paulo Freire fala muito, né? Trabalhar com a realidade, com aquela realidade, aquilo que está sendo, que faz sentido para você, né? Tanto para o professor quanto para o estudante. Né? Se o professor descobre qual é o sentido da leitura para ele, naturalmente ele vai fazer as crianças também gostar. Então a gente tem hoje uma experiência que eu fico muito satisfeita, porque já trabalhei com vários grupos de mediadores que vêm das comunidades e professoras de 1ª a 4ª série. Tem um bando de professora que se apaixonou por essa questão da leitura, ela se descobre mediadora, ela se percebe mediadora quando ela faz um mergulho e descobre também essa história dela, né? E onde é que está a força dela. E ela começa a ser uma protagonista e começa a trabalhar para transformar a escola num espaço de leitura. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, o do sanhaçu, o do olho para o caminho que vem, o do bem-te-vi, o do sabiá, na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos. As águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento, nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, no corpo das árvores, na casca dos frutos. Qual é a importância da leitura para uma formação cidadã? A importância da leitura para uma formação cidadã da pessoa. Primeiro, a primeira coisa que eu acho é ter essa capacidade de desenvolver a reflexão, né? Desenvolver a visão crítica mesmo, como Paulo Freire fala, ter uma visão crítica, saber discernir, né? Ter uma compreensão crítica de sua realidade. Porque ler não é só ler, decorar e repetir aquilo que você leu, né? Não é só decodificar, não é a coisa mecânica que ele fala, né? Paulo Freire fala bem claro aí, assim, quando a gente, que ele fala, a leitura de mundo precede a leitura da palavra. Você tem que saber primeiro fazer uma leitura da realidade, que passa pelo sentido, pela percepção, pela essa coisa do cheiro e tal. Então você ter essa relação profunda com o que está ao seu redor, saber entender, né, fazer uma leitura crítica da sua realidade. Necessariamente não precisa você saber já ser o leitor da letra. Mas quando você aprende a ser o leitor da letra, é importante também que você aprofunde essa visão crítica da sua realidade, né? Porque aí ele fala também que a educação não é neutra, ele fala que a leitura também não é neutra, né? Que a gente tem que ter essa compreensão que não existe neutralidade na educação, a gente está aqui. Então, quando ele fala da questão
política, por exemplo, da educação de adultos, né? Aí eles chamam a gente para reflexão. Onde é que está o analfabetismo? Qual a relação que tem do analfabetismo com a questão de classe, com a questão, né, do gênero, né, com essa questão toda que... Então você tem que fazer uma leitura dessas camadas aí, críticas, né? Fazer a ponte. E aí, se você tem essa percepção crítica da realidade, você vai ser um educador também que vai trabalhar para transformar essa realidade. E aí, pela leitura, você pode transformar de várias formas, tanto desenvolvendo essa reflexão crítica, como desenvolvendo também a autoria, que eu acho muito importante, né? A gente trabalha na biblioteca hoje, dizendo que a biblioteca é o lugar de produção da palavra, de criação da palavra. As bibliotecas escolares, cada vez mais a gente trabalha nessa linha, não é um lugar de você ficar lá sentadinho, parado, mas é um lugar de você interagir, né? Fazer sarau, brincar, criar seus poemas, ficar numa posição autoral, de sujeito coletivo, né? E perceber o que é que tem de riqueza na sua comunidade, identificar os autores da comunidade, as histórias da comunidade. Ali em Peixinhos mesmo, hoje é um lugar que me encanta muito trabalhar, naquela biblioteca multicultural Nascedouro, que é uma riqueza enorme, né? Aquele ambiente ali que foi um matadouro, que eles transformam em nascedouro da cultura, da leitura, e também era uma fábrica, né, da fosforita, então tem uma memória riquíssima ali, e as pessoas quando começam a falar das histórias, é uma riqueza enorme, né? E eles começam a reconstituir a história do lugar. Depois a gente começa a trabalhar nisso, que Paulo Freire, ele fala muito isso, que a biblioteca é um lugar de transformação. Na hora que o povo entender que esse lugar tem que ser transformado, porque a biblioteca, quando ela nasceu de costa para o povo, que o povo não sabia nem ler, né? Não existia lugar na escola para as pessoas aprenderem a ler, então a biblioteca nasceu de costa para o povo. Ele fala muito isso. Quando o povo se apropria dessa biblioteca, ele tem que transformar, porque não vai ficar sendo só um lugar de reprodução dos cânones, né? Então é o lugar de você reinventar de novo as histórias, recriar as histórias, se colocar no lugar de autor, de produtor dessa história. Então as bibliotecas populares, ele diz que tem essa função, né, de você reinventar esse lugar da biblioteca. E reinventar esse lugar é colocar o povo de lá da comunidade nesse lugar de autor e produtor também, né? Carminha, nossa conversa, infelizmente, já acabou. Mas agradeço demais a tua participação para a gente discutir um pouco sobre leitura, sobre a importância disso, né? Acho que socialmente, né, também, que acho que a gente pensa pouco sobre isso. Né? Muito obrigada. Nada. Obrigada a vocês. E é isso, o Povo do Livro vai ficando por aqui. Para rever esse e outros episódios, é só acessar o YouTube da TVU Recife. E a gente também está no seu tocador de podcast favorito. É só procurar lá a gente que você acha rapidinho. Até a próxima.